O desenvolvimento mediúnico, ele é um processo que pede uma análise sem prevenção da minha realidade, do sinal que advém, daquilo que percebo em mim e da recepção a elemento que clareia essa realidade minha. Na Revista Espírita do ano de 1862, de dezembro de 1862, número 12, Kardec vai falar um pouquinho sobre o Possession Morzine e as observações feitas referente a esses processos, onde ele elencou algumas questões da causa de obsessão e meio de fazer o combatimento. E é curioso porque ele vai dizer que existe uma interpenetração entre uma realidade visível e invisível e que, pela destruição do corpo sólido, como o perispírito ele projeta emissão, raio pela vontade e querer do espírito, ao ter essa destruição da carne sólida, eu consigo perceber melhor a minha realidade, haja visto que o corpo ele obstaculiza, ele entrava isso. E quando existe uma interpenetração dessa atmosfera, desse pairo perispiritual, ocorre que pode haver uma repelimento ou uma atração de acordo com a afinidade na interação. E quando se fala nessa emissão de raio, nesse dardejamento, é crível considerar que, de acordo com a natureza do alimento que faço, da minha realidade, de sentimento, de emoção, de pensamento, vou emitir um tipo de dardo que vai atravessar e, se for benfazejo, irá ter a possibilidade de adentrar um fígado e refazer seu funcionamento. E essa magnetização, a natureza disso e o alcance que isso consegue ter passa pela moral. E tem uma parte que ele comenta que, se o espírito for perverso, ele como que pode algemar o outro
como numa camiseta de força. Até interromper a vontade e o raciocínio do outro e abafar, afogar o seu fluido, como se interrompe um fogo sob um lençol, uma cortina ou um tapete d'água. E isso pode, inclusive, levar a uma ação pelo outro que está sob essa injunção esdrúxula, ridícula, extravagante. E que esse outro percebe que está sob uma injunção que o ridiculariza, mas não tem força de parar a situação, interromper e diferenciar, canalizar aquele curso, desviando daquilo que ora ocorre. E ele vai usar um termo aqui da imobilidade e letargia, que vem da rigidez que ocorre no músculo, que é a catalepsia moral. E que vai desembocar em diversos tipos de obsessão, subjugação, fascinação. E essa questão da intromissão de um raio, o constrangimento, o asfixiar o outro numa vibração, isso tem a ver com algum tipo de conexão que o obsedado pode até se comprazer naquela realidade. E isso vai ser falado um pouco por André Luiz no capítulo 3 de Missionários da Luz, Desenvolvimento Mediúnico. Porque quando eu me proponho a fornecer um fluido que paralise um fluido ruim no outro e o expurgue, como que abrindo um encanamento para aquilo sair, escoar e entrar no lugar um fluido bom, ou pelo menos melhor do que aquele que está ali, levando ao impacto e a uma desarmonia do órgão desse indivíduo, eu estou no papel de médium, cuja qualidade e poder para alcançar passa pela minha esforço
em domar minha má inclinação, na minha disposição em auxiliar. Inclusive, Kardec vai dizer algo na Revista Espírita que a cólera, impaciência, excita o mau espírito. Quer dizer, se eu não oponho ao fluido que vem dele uma resignação, um autodomínio, paciência, humildade, perseverança no bem, disposição para fazer ajuste que preciso. Aquilo que eu falar ou o que eu ordenar é motivo de chacota para ele. E é como se tivesse bruma e lançasse um raio sobre esse brumal. Pode ser que esse raio ele não consiga atravessar essa bruma. E isso mostra como que, para que seja possível alcançar o que é requerido na direção do outro, precisa de ter uma disposição de fortalecer a minha moral. Quando se considera essa luta entre a vontade de um espírito e de outro na ação magnetizadora sobre alguém, um espírito obsessivo que esteja nessa insistência obsedante de infiltrar no outro e permanecer, porque para atrair o espírito assim é fácil, agora para ele sair é a dificuldade. Ele insiste em permanecer. Quando já tem um campo, um espaço e uma ação continuada ali naquele alguém. Ele está ali, nesse alguém, e eu desejo contrapor um fluido de cura sobre esse fluido que ele coloca ali, é como lutar com um inimigo que não é contra ele, porque eu não considero inimigo, mas alguém que vai tentar, de toda forma, parar a minha ação. Nesse tete-a-tete, como numa queda-braço, o mais forte vence. Por isso, só é possível um desenvolvimento mediúnico quando eu me disponho a fortalecer o meu fluido, a purificar ele, a iluminar ele. Desejar ser boa, se já sou, trabalhar para que intensifique esse movimento, limpar da minha imperfeição. Caso contrário, eu caio no ridículo diante desse espírito, que ri da minha intenção, do meu desejo, da minha palavra, porque vê que eu fraquejo, que sou insuficiente em termos de fluido.
que não sustento luz, para auxiliar com efetividade. Porque aqui nessa plataforma é uma realidade de aferição. Onde, dada a realidade ou dado alguém, é um examinador à avessa na aferição do meu valor. Porque quando eu estou do lado de lá, desencarnei e estou fazendo plano para realizar aqui, é fácil. A questão é aqui a aferição que eu recebo e a resposta que eu dou em ação a isso. Porque é uma plataforma de aferição. Onde o que de concreto eu faça é que vai me dar a condição de fortalecer meu fluido, não só vontade, não só palavra, pensamento, mas a solução com atitude. E isso vai fortalecer e fermentar minha resiliência, minha perseverança, meu exercício moral. Porque se eu consigo sair de dada interação onde, por uma moral ilibada, consigo força para desvencilhar daquilo, algo me espera. Porque aquilo foi combinado, um tipo de queima-roupa nesse sentido, para que eu pudesse ter o mérito de sair vitoriosa. Daí tem situação que nós vivemos que parece que é ao léu da sorte, mas é algo que é colocado no meu caminho para que eu, em deblaque com aquilo, possa ferir e compulsar recurso que vai me conferir experiência, recurso diferenciado, ferramental para o trabalho da mediunidade. Por isso, é preciso ter esse autocontrole, porque se eu entro numa aflição, num temor, num desespero, isso me fragiliza, me debilita. Se sou capaz de controlar o meu medo e me fortalecer diante daquela situação, que passa pela vitória sobre mim mesma, haja visto que há sombra em mim que é pior do que um espírito que está do meu lado em situação de criminalidade. Com trama abismal.
Por isso que somente quando eu demonstro mais paciência que ele, eu canso. Haja visto que é nessa mansuetude, é nessa brandura que eu desgasto essa algema e me fortaleço. Agora, se eu encolarizo, esbravejo, esmurro uma parede, em palavra, ato ou em pensamento, isso vai excitar, estimular o espírito do meu lado, que me espreita e ocasião para se conectar comigo naquilo. O que o cansa, o que o leva a retrair diante desse intento nefando, a recuar, é a minha paciência. A minha disposição para o nobre, e com isso é possível ter uma ação concreta, ao invés de insuficiente, estéril, onde há uma interação de partícula e por aquele fluido que o Cristo transmite para o outro através da minha ação, é eliminado o que estava ali o prejudicando naquela área. E aí entra a condição de doença, morbidez, insuficiência orgânica, no metabolismo, lesão infinitesimal. Que pode fazer parte da minha prova, do algo que eu preciso viver, aquela interação, aquele queda-braço que vivo, onde, pelo meu testemunho, eu auxilio na melhora do obsessor, na sua transformação, na sua mudança para melhor. E isso é uma série de alteração que participa, arritmia, pressão descontrolada, crochê do ósseo, ferida da suscetibilidade, preconceito, que adentra essa realidade e leva a um descompasso no ritmo daquele órgão, daquele tecido, e enfraquece. E isso passa pelo estudo, a disciplina, a vontade. E aqui vai dizer no capítulo 3, por André Luiz, que a mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo.
Caso contrário, eu vou para uma realidade de perquisição infrutífera, obnubilação perigosa, confusão do que faço, da análise disso. E aí é fácil confundir algo que eu realizo, porque aí o orgulho me confunde, eu vejo valor em algo que foi queda, ou posso ver disciplina numa realidade de displicência. E aqui vai falar que a questão, seja do álcool, do sexo desregrado, da alimentação indevida, que isso impacta a atividade e esse fluido na direção do outro. Por isso é preciso transformar a minha mediunidade numa fábrica ativa do digno, do trabalho nobre. E isso permite desenvolver e trabalhar percepção elevada, porque o desenvolvimento de um trabalho, seja ele na mediunidade de apoio ou mediunidade ostensiva, mediunidade de que tipo for, porque o que importa não é o trabalho em si, mas como eu conduzo ele. Isso precisa passar antes pelo começo doloroso, o esforço imprescindível, a autoeducação constante, infatigável, disciplinatória. Por isso que o estudo auxilia nisso. Da mediunidade, daquilo que eu percebo, da minha característica. E é com o tempo que isso vai vir na fluxo e aclara para mim. Até porque o objetivo é amadurecer uma mediunidade com Jesus. E tem programa de estudo que a FEB lançou em 2 livros da mediunidade, o próprio livro dos médiuns, aquilo que é aclarado, que auxilia a trilhar esse caminho que passa por essa autoanálise, de perceber aquilo que aflora em mim, o caminho que dá certo, que eu começo a trilhar e aquilo percebo que posso ir por ali, e a abertura para aquilo que chega a mim, para me alertar, orientar nessa trajetória.